O surgimento dos Estados Unidos da América está vinculado à luta pela liberdade religiosa. A Bíblia, porém, prediz que esta importante nação irá liderar ações para tolher esta mesma liberdade de crença. Será possível encontrar nas ruas alguma pessoa que esteja ciente desse fato? Na Bíblia não, mas eu sei que as profecias de Nostradamus têm qualquer coisa a ver com os Estados Unidos. Não existe passagem que fala dos Estados Unidos, existe passagem que fala da existência de pessoas na Terra, mas os Estados Unidos especificamente não. Não sabia disso. Não, na Bíblia nunca ouvi falar isso não. Porque os Estados Unidos é país de primeiro mundo, né? As coisas diferentes aqui do Brasil. Acho que eles têm poder para isso sim. No Brasil não, mas os Estados Unidos sim. Eu acho que o poder deles é maior que tudo, né? Onde o dinheiro fala mais alto é onde que manda, né? Então ele é capaz de fazer tudo, a mudar tudo de qualquer jeito. Eu acho que não, ninguém tem esse poder, né? Vamos louvar a Jesus, porque Ele está presente nesse lugar. E aonde Ele está, existe paz, existe perdão e existe salvação. E os anjos estão conosco. Vamos cantar. Nos reunimos no santo monte, e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar convicção do que estamos cantando. Nos reunimos no santo monte, e eu sei que existem anjos ao Nesta noite, o Esperança 2000 está enfrentando um pequeno imprevisto. O pastor Fairaben está muito gripado. Até os últimos instantes estava com medicamentos fortes, mas a voz realmente não vem. Então, esta noite nós teremos aqui a presença do pastor Joel Sarli, que é o companheiro de evangelismo do pastor Fairaben nos últimos 38 anos. E o pastor Joel Sarli vai conduzir então a palestra desta noite. Nosso Pai Celestial, hoje à noite, ao abrirmos a Tua Palavra uma vez mais, pedimos-te, ó nosso Deus, que o Teu Espírito nos ilumine a mente, a fim de que compreendamos a Tua verdade. Algumas verdades não são as mais agradáveis de serem ouvidas,
mas porque a verdade, Senhor, nós queremos conhecê-la. Dá-nos sabedoria, ao mesmo tempo iluminação, para que possamos ouvir a Tua voz e praticá-la em nossa vida. Pelo amor de Jesus, pedimos estas bênçãos. Amém. Os Estados Unidos da América do Norte, uma nação forte, uma nação de povo alegre, de povo dinâmico, tem se tornado um dos polos de atração para homens e mulheres que querem ou que vão em busca de uma nova oportunidade econômica ou uma nova oportunidade social. Estados Unidos é uma nação conhecida como a nação da liberdade. Luta pela liberdade, preserva a liberdade. Foi assim que surgiu esta nação. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, um dos grandes líderes, vocês se lembram da Inglaterra, que batalhou contra o poderio de Hitler? Ele disse o seguinte: o mundo tem diminuído assustadoramente em tamanho, e sobre ele se estende o gigante americano, cuja área, força não podem ser suplantadas, e cujos vestimentas todos almejam usar. Ele está dizendo, na realidade, que há muitos que vivem nos Estados Unidos e há outros tantos que gostariam de viver lá. Claro, a atração da economia, a atração da liberdade, das facilidades que esta nação conseguiu ao longo dos anos. Assim disse Winston Churchill. Porém, meus prezados, esta liberdade, ela é protegida por um sistema de governo que foi implantado e continua a ser a linha mestra ou a mola mestra da preservação deste tipo de sociedade nos Estados Unidos da América do Norte. Agora notem, meus amigos, que na realidade lá em Nova York estende-se a grande Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos. Um presente que a França, o povo francês doou aos americanos. Notem que a chama da liberdade, ela flutua juntamente com a bandeira dos Estados Unidos. São estados que se irmanaram para poder preservar esta liberdade. Hoje, porém, a liberdade está sendo ameaçada. Nós não sabemos por quantos anos esta liberdade continuará. Nós dizemos que a liberdade hoje está sendo colocada nas barras de uma prisão. Porque há homens e mulheres, políticos e religiosos, que estão falando contra a liberdade. Há legisladores norte-americanos que creem que a liberdade deve ser cerceada outra vez. Porque dizem alguns que a liberdade está prejudicando a prosperidade econômica. Agora é bom voltarmos para a Bíblia uma vez mais, o livro sagrado. Hoje nós vamos estudar uma profecia de Apocalipse capítulo 13. Notem que há um poder conspirador contra a liberdade da humanidade. O apóstolo São João chama este poder de o anticristo. Mas há alguns outros termos usados também para este elemento que conspira contra a liberdade. No livro de Daniel, o anticristo é chamado de a ponta pequena. No livro de Apocalipse é chamado de a besta. Agora, eu gostaria de fazer uma ressalva. Não, no livro do Apocalipse, este termo não é pejorativo. Acontece que o profeta, quando viu os símbolos dos reinos do mundo, ele viu um leão, viu um leopardo, e de repente ele viu um animal que ele não sabia como descrever. Não era um leão, não era um leopardo. Então ele simplesmente usou um termo neutro. E este termo é a palavra besta em português, não é? Um animal cuja identificação não se conhece. E finalmente nós temos o apóstolo Paulo falando sobre o mesmo poder que conspira contra a liberdade, e ele o chama de o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade. Então notem, são 4 títulos que a palavra de Deus usa para representar este poder que já está operando de forma velada
para que a liberdade que caracteriza esta nação, a nação americana, seja afinal colocada em segundo plano. A palavra de Deus é a luz, mesmo em assuntos como estes, não é? Algumas pessoas pensam, bem, mas o que a Bíblia tem a dizer sobre uma nação? A Bíblia tem a dizer algo sobre esta nação, porque esta nação está de alguma maneira relacionada com os propósitos de Deus nesta terra. Então note, Apocalipse 13, verso 3 diz assim: e então eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Eu gostaria de que prestassem atenção nos elementos deste verso. Primeiramente, eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas esta ferida mortal foi curada. Segundo elemento. Terceiro elemento, e toda a terra maravilhou-se após a besta. Nós estudamos aqui que houve um período de 1260 anos. Quando começou este período? Nós chamamos isto o período da supremacia papal, e nós encontramos várias passagens que mencionam esse período de 1260 anos. Nós temos em Daniel, nós temos no livro do Apocalipse várias passagens. Este período de 1260 anos refere-se ao tempo em que este poder eclesiástico teria domínio sem limites. Um general chamado Belisário, por ordem de Justiniano, ele invadiu aquela área onde uma das tribos arianas dominava. E ele dominou aqui, no ano 538. Mas agora, depois dele dominar e destruir o governo ariano, Belisário não tinha interesse, não era ambicioso, ele não queria ser imperador. Justiniano ficou com problema, então diz a história que eles elegeram o bispo da igreja romana como o imperador do Santo Império Romano. E a partir deste momento, este poderio eclesiástico, ele juntou dois poderes, o poder religioso e o poder temporal. E não apenas ele tinha o poder de legislar em assuntos de religião, mas ele também tinha o poder de atuar na área política. Então ficou um poder tremendo. Agora, este poder durou 1260 anos. Este poder cuja autoridade não podia ser questionado, porque se alguém questionasse, ia para a fogueira. Então notem que notem que no ano de 1798 aconteceu alguma coisa importante. O Papa Pio VI foi aprisionado. Ora, prender um Papa é algo grave, não é? Porque ele era, afinal de contas, um líder espiritual, um homem que representava um grande grupo de cristãos. Mas diz a história que Napoleão Bonaparte mandou para lá um general chamado Alexandre Berthier, com ordens explícitas de prender o Papa. E diz a história que Berthier entrou em Roma e ele destronou o Papa. E ele impediu que um outro Papa fosse eleito. E a cidade eterna ficou sem a palavra do Papa, sem um líder eclesiástico por um certo período. Então foi o golpe mortal neste poder eclesiástico. Foi um golpe que foi dado por um poder temporal, destituindo este poder de sua autoridade, desmoralizando diante do mundo como um todo, e o Papa foi levado para o sul da Itália, depois para a França, e no ano seguinte o Papa morreu, mas não foi substituído. Ficou, portanto, o trono do Vaticano ficou vazio por algum tempo. Isto ocorreu no ano de 1798. A palavra de Deus, portanto, é clara. E viu outra besta. Então notem, agora nós estamos falando, a profecia continua. Viu outra besta emergir da terra. Qual é a diferença? A primeira que nós vimos saiu do mar. Esta agora, eu gostaria que anotassem bem, ela emergiu da terra. Ela possuía 2 chifres. E vocês se lembram o que significa chifres, não é? Representa reinos, ou poder. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. É bom nós notarmos com certa atenção o que está escrito aí. Jesus Cristo, ele era manso, era humilde, suas palavras eram suaves, e ele pregou nas praias lá na região da Galileia.
Jesus Cristo falava de maneira suave, mas notem que agora este poder falaria como Cristo, mas não seria Cristo. Agora é interessante notar, Jesus fez uma afirmação muito interessante para compreendermos. Às vezes nós não conseguimos compreender bem as profecias, os historiadores não conseguiram. Por exemplo, as duas primeiras figuras que aparecem em Apocalipse 12 e 13 foram compreendidas pelos reformadores facilmente. Porém, esta história da terceira besta eles não compreenderam. Porém, nós hoje podemos compreender, porque Jesus disse, ele disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Notaram que o próprio Jesus, ele deu assim uma espécie de chave para nós estudarmos ou compreendermos algumas das profecias. Às vezes a profecia não é facilmente compreendida, mas quando ela se cumpre, ela passa a ser um fato histórico. E aí, comparando os detalhes, notem que as pessoas podem facilmente observar. Então, o primeiro símbolo que aparece é do dragão vermelho, é a Roma pagã, que matou cristãos. Naturalmente, o grande dragão vermelho, o poderio pagão, era implacável, era perseguidor, e nós sabemos disso. Quantas pessoas morreram sob o poder deste dragão vermelho? Se forem hoje a Roma e se visitarem aquele Coliseu, vocês ainda verão lá vestígios de uma era em que este poderio do grande dragão vermelho dominou soberanamente sobre a terra. Cristãos morreram. Porém, a profecia continua. E a profecia diz o seguinte: apareceu um leopardo agora em Daniel, aliás em Apocalipse capítulo 13, verso 1. Este leopardo, ele tinha alguma semelhança de leão, ele tinha alguma semelhança de urso, sinal de que ele auria também algumas características dos impérios anteriores. Mas este leopardo representava um poder religioso agora, que tinha recebido a força do dragão vermelho, e ele também era implacável, ele era perseguidor. Aqui representa o cristianismo, a igreja cristã. Notem, no primeiro caso, o pagão matou o cristão. No segundo caso, os cristãos mataram cristãos, simplesmente porque não criam como eles. Eles não aceitavam o poder representado pelo leopardo, a autoridade total da Bíblia. Mas algumas pessoas aceitavam, e estas pessoas eram perseguidas e eram colocadas à morte, e este poder perseguiu durante 1260 anos, diz a palavra de Deus. Muito bem, nós então lemos que o grande dragão vermelho era Roma pagã. E vamos avante, e nós vemos que o leopardo era então a Roma eclesiástica, ou Roma cristã. Agora, quando usamos a palavra cristã, temos que usar com certo cuidado. Agora vem a terceira besta. Que poder, que igreja, que poder representa? É isto que nós queremos desvendar hoje com vocês, mediante o estudo da palavra de Deus. Logo depois que a Roma eclesiástica caiu em 1798, este terceiro poder cresceu como as plantas crescem, rapidamente sob o efeito de uma chuva. Não é? Cresceu rapidamente. Agora notem, esta palavra grega que se refere a este desenvolvimento é anabainon, palavra grega, que significa crescer como uma planta. Este movimento do terceiro símbolo profético, que é a besta que subiu da terra, logo que o poder, aquele grande poder temporal que dominou durante 1260 anos, deixou de existir, este poder surgiu rapidamente e começou a dominar soberanamente, não é? Notem agora mais um detalhe profético para compreendermos. O primeiro poder subiu das águas. Na profecia, águas representam povos. E notem, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então o primeiro poder, representado pelo leopardo, cresceu onde havia águas, povos, na Europa, as nações europeias. Agora este outro poder surgiu da terra. Terra é ausência de águas, é onde não existem povos.
Muito bem, no ano de 1626, os pais peregrinos saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos da América do Norte. Lá só existiam os peles vermelhas, poucos índios, não havia povos. Este poder cresceu no deserto, ausência de povos. Lá cresceu o poderio religioso, que era fundamentado em princípios evangélicos. Porque este grupo, os pais peregrinos, que foram os colonizadores dos Estados Unidos da América do Norte, eles cresceram sob a égide do Evangelho de Jesus Cristo. O princípio da liberdade. Eles vieram da Inglaterra, porque lá eles não podiam adorar a Deus segundo os ditames da própria consciência. E eles vieram para os Estados Unidos para adorar a Deus como eles achavam que era correto. E agora, meus prezados, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus é apresentado agora, mansidão é a característica do Cordeiro, não é? E nós lemos 28 vezes no livro de Apocalipse, a palavra Cordeiro é aplicada a Jesus Cristo. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi ao sacrifício, Isaías 53. O apóstolo, aliás, o evangelista, o João o Batista, ele disse, quando viu Jesus passando, este é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro. Sim, meus prezados, agora, este Cordeiro, embora a nação americana falasse da forma, ou tinha aparência do Cordeiro, mais tarde ela deixou de ser Cordeiro. E diz a Bíblia que ela passou a falar como um dragão. Agora falando como um Cordeiro, não é? Nós lemos aí, apresente-me os seus cansados, os pobres, as suas multidões, almejando respirar a liberdade, as suas praias. E envie-me estes desprovidos de um lar e os aflitos, erguei-me a tocha para recebê-los. Notem, isso está escrito na Estátua da Liberdade. Braços abertos, falando como um cordeiro, vinde a mim, como Jesus falou, aqueles que estão oprimidos, cansados. Este era o ideal da nação americana, este era o ideal, não é? Falando, como dando aparência de um cordeiro. A missão principal da América é libertar, é abolir o imperialismo, o principado do sacerdócio. Notem tudo isso falando sobre a América como cordeiro. A aristocracia, o monopólio, acabar com as forças e queimar as leis inúteis. Como um cordeiro, característica de cordeiro, anunciando coisas boas. Isso é a expressão de Emerson, um poeta filósofo americano, não é? Notem que a legislação americana, na sua primeira emenda, ela defende a liberdade, liberdade de consciência. Foi assim que surgiu a nação americana, sob a égide da liberdade. É assim que ela existiu por muitos anos, representado a liberdade que é simbolizada pela sua bandeira. E assim, meus prezados, os pais peregrinos edificaram aquela nação, começaram a edificá-la, sob o ideal da liberdade, o ideal da liberdade de consciência. E foi isto inserido na própria legislação americana. Eles oraram pela bênção de Deus, e assim começaram a colonização naquele lugar, afastado da Europa, onde não haviam nações, apenas índios estavam lá. Desde que uma pessoa tem o direito de escolher a sua própria religião, sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião deverá ser requerido como qualificação para qualquer posição política nos Estados Unidos. Thomas Jefferson, um grande homem que participou na formulação da Constituição americana. Direito de liberdade e liberdade de consciência. Cada indivíduo podia escolher sua religião. Falando como cordeiro, aí está, não é? Nós nos alegramos que em algum tempo da história a nação americana elaborou este tipo de postulado e ainda hoje mantém este postulado da liberdade religiosa naquele país. O muro de separação entre a igreja e o Estado. Havia, portanto, uma separação nítida. Se você quer ser congregacionalista, não há problema. Se você pretende ser batista, é uma decisão pessoal. O governo não pode interferir nesse assunto. E isto está inserido
na primeira emenda da Constituição americana, que está sendo defendida no Capitólio, onde esta lei ainda vigora, não é? Ainda vigora, que preserva e mantém a liberdade. Então eles construíram um país sem rei e uma igreja sem papa, era o ideal. Eles não queriam mais que ninguém viesse cercear a liberdade de consciência. Cada um pode seguir, pode escolher a religião que quiser, e ninguém, o Estado não tem o direito de interferir na decisão de um indivíduo. O mais maravilhoso trabalho empreendido no tempo determinado pelo cérebro e propósito do homem, diz então Gladstone, foi a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. Agora nós temos a palavra da senhora Margaret Thatcher, lá da Inglaterra. Ela diz: a mais maravilhosa Constituição. Notem, é uma senhora que foi primeiro-ministro do Reino Britânico, e ela também admirava a Constituição americana como uma das grandes maravilhas em termos de legislação já edificada ou já construída aqui na Terra. John Kennedy, aquele presidente americano que foi assassinado, ele também tem umas palavras interessantes. Creio que a América, onde a separação da igreja e do Estado é absoluta, onde nenhum prelado católico diria ao presidente, sendo ele católico, como agir, e nenhum ministro protestante diria aos seus membros em quem eles deveriam votar. Uma América que não é oficialmente católica, protestante nem judia, onde nenhum oficial público requer ou aceita instituições de qualquer fonte eclesiástica sobre praxes públicas, onde não há voto no catolicismo, nem voto no anticatolicismo, diz ele, nem voto conjunto de qualquer classe, e onde a liberdade religiosa é indivisível, que um ataque contra uma só igreja é tratado como se fosse ataque para todas elas. Eu não sou candidato católico para a presidência, disse ele, eu sou candidato do Partido Democrático, que por acaso professa a religião católica. Não falo em nome da minha igreja em assuntos públicos, e minha igreja não fala por mim. Havia perfeita separação entre as coisas do governo e as coisas da religião. Até aí, falando naturalmente como um cordeiro. Este foi o princípio sobre o qual esta nação foi edificada, ainda legisla. Notem aí, temos mais uma expressão agora do livro do Apocalipse. Então começamos a ver agora as coisas mudarem. Esta besta que subiu da terra exerce toda a autoridade da primeira que subiu do mar. Na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Agora a Bíblia já diz que notem que a influência deste poder religioso levaria os homens a admirar aquele poder religioso que tinha sido golpeado. E diz aí a Bíblia, cuja ferida já estava curada. Agora nós começamos a entrar num capítulo novo da história. O trabalho de curar aquela desmoralização do poder religioso, do poder eclesiástico, que foi aquele golpe que foi dado pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte. A frase, separação da igreja e Estado, pode ser ligada à Constituição russa e não a nós. Bom, agora já começa a mudar. Notaram? Esta frase já não tem a mesma conotação das anteriores. E isso daí é falado por um dos grandes pregadores contemporâneos, evangélico. Ele diz que esta frase de separação da igreja e do Estado pode se aplicar lá à Rússia, mas não à nação americana mais. Alguma coisa está mudando. Creio que esta ideia da separação entre a igreja e o Estado foi o fruto de uma imaginação ou de algum infiel. Esta é a expressão agora de um outro pregador evangélico americano contemporâneo. Então notem, hoje a mentalidade está mudando. Em 1985, o presidente Reagan, logo depois que recebeu
pela primeira vez o representante do Vaticano em terras americanas, não é? Ele disse o seguinte: está chegando o tempo de o Estado interferir nos assuntos religiosos, porque os religiosos estão interferindo no Estado, estão tocando na nossa economia. Então surpreendeu muita gente. E ele foi publicado um artigo de página inteira na revista Newsweek, em Nova York. Um estadista americano negando a sua própria Constituição. É tempo de mudar, disse ele. É tempo de alterar o que está acontecendo. O muro de separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora baseada em uma má história. Metáfora que já provou ser sem valor como base de julgamento. Isto foi falado recentemente por um membro da Suprema Corte de Justiça nos Estados Unidos. Eu mencionei no começo que há forças que estão atuando na nação americana para mudar a nação americana como a nação conservadora da liberdade. E notem, aí está a palavra de um dos membros da Suprema Corte de Justiça nos Estados Unidos da América do Norte. Então notem, o Big Brother é a palavra usada para o poder romano. E a igreja e o Estado, é uma discussão sobre esse assunto, porém favorecendo outra vez a intervenção do poder do Estado sobre os assuntos religiosos. Em outubro de 1951, Harry Truman esteve no Brasil, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele pediu para o Senado aprovar a nomeação de um embaixador para o Vaticano. Houve um tumulto tão grande que ele imediatamente tirou este item da agenda, parou tudo. Isso foi em 51. Agora vamos avançar um pouquinho e vamos ver o que aconteceu em 1984. Ronald Reagan nomeou William Wilson como embaixador para o Vaticano. Naquele mesmo ano de 84, quando o poder religioso, o homem que representa o poder religioso do Vaticano, visitou a América do Norte pela primeira vez na história. Foi aprovado pelo Senado com 81 votos a favor e 13 contra. Pouquíssimas objeções foram feitas. Notem, está mudando a coisa. Alguns anos antes era impossível. 30 anos depois, as coisas mudaram. Aí está o presidente Reagan dos Estados Unidos, por ocasião da primeira visita na história do representante de Roma nos Estados Unidos da América do Norte, e logo depois ele nomeou então um embaixador. Notem que quando um embaixador é nomeado, isto significa que ele é um representante político para uma entidade que é considerada também um Estado. Ninguém nomeia um embaixador para uma igreja. Então Reagan estava aceitando o Vaticano como um poderio político na Europa já, porque ele nomeou um embaixador. E como eu disse, embaixador não vai para a igreja, vai para um Estado. Então notem, a própria nação americana estava mudando, estava cumprindo a profecia que eles haveriam de tentar dar outra vez autoridade à besta que subiu do mar. E eles iriam fazer com que povos outra vez admirassem aquele poder eclesiástico que estava sediado lá no Vaticano, não é? A Santa Aliança foi assim chamada. Aí se refere, anotem que este Papa foi eleito, ele é polonês. Havia um movimento na Polônia chamado Movimento de Solidariedade, em que os cidadãos poloneses queriam se libertar do jugo comunista, e eles não conseguiam. Então Reagan se aliou ao Papa para fortificar um movimento chamado Solidariedade, para destruir o comunismo, e que na realidade acabou acontecendo, porque a Polônia foi o primeiro país europeu a se libertar do jugo comunista, não é? Claro, com o poder. Então note, aí está agora Clinton. Então ele diz, agora está ali do lado do Papa, usando uma expressão lá de Hollywood para se referir a um líder espiritual. E ele está dizendo que o Papa João Paulo é o superstar, não é? Linguagem típica do presidente Clinton, não é? Vamos avançar um pouquinho.
a palavra de Deus fala alguma coisa sobre. Notem que a atitude está mudando. E é isso que é importante nesses fatos que nós estamos mencionando. Também, agora é um outro ponto, opera sinais e prodígios, de maneira que até fogo dos céus faz descer a terra diante dos homens. Notem agora, é introduzido um outro elemento. É introduzido o elemento milagres e prodígios, como parte deste esquema de atrair as massas para um poderio religioso. Não é? Então, o livro do Apocalipse, capítulo 13, e versículo 13 fala isto. Agora eu gostaria que nós nos lembrássemos que foi no século passado que começou nos Estados Unidos da América do Norte o movimento do espiritismo moderno. Milagres e aparições. Foi lá que começou. Mas diz ainda qual era o propósito disso. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a exercer diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada, mas sobreviveu. Então note, os Estados Unidos está querendo consertar aquilo que aconteceu no governo de Napoleão Bonaparte. Está trabalhando para curar a ferida, não é? E agora eles começam a trabalhar. E eu gostaria de lembrar-vos mais uma coisa ainda. Sinais e milagres e prodígios. Foi na rua Azusa, em Los Angeles, no ano de 1900, que começou o grande movimento pentecostal no mundo moderno. Falar línguas, curas divinas, milagres e prodígios, para poder, de alguma maneira, atrair gente. Não é? O evangelho das curas, não é o evangelho de Jesus. É o evangelho dos interesses temporários. Não é o evangelho da lealdade a Cristo, mas é o evangelho do momento. Agora notem que este movimento está se tornando um movimento mundial. E eu gostaria de mencionar mais um detalhezinho. Meus amigos, este movimento de sinais e prodígios não é propriedade das igrejas carismáticas, porque a própria Igreja Católica Romana já o está exercendo também. Se formos a uma universidade chamada Universidade de Notre Dame, na cidade de South Bend, nos Estados Unidos da América do Norte, uma vez por ano eles se reúnem para desenvolver o espírito carismático. Não é? Mais de 20 mil pessoas por ano se reúnem lá para aprender a falar em línguas e operar curas milagrosas, sinais e prodígios para seduzir, para iludir. A Bíblia é clara, não é? Graças a Deus pela clareza do livro sagrado que nos orienta e nos instrui. Nos orienta e nos instrui. Estados Unidos da América do Norte é realmente o lugar onde isto tudo está ocorrendo. Agora, a expressão imagem é muito importante. Que eles construiriam uma imagem, semelhança, não é? Quando nós falamos, vamos fazer uma coisa à imagem da outra, nós estamos falando que vamos fazer uma coisa à semelhança da outra. Não há pessoas que dizem que o filho é a cara do pai, não é a imagem do pai. Há uma semelhança. Então notem, agora eles queriam fazer algo semelhante para que as pessoas pudessem, de alguma maneira, se lembrar daquilo que tinha ocorrido no passado. Não é? Então começou o trabalho de construir a imagem, dentro deste processo de restauração. E no livro do Apocalipse nós lemos, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então agora é um problema de adoração. Ora, nós já ouvimos aqui que adorar é uma prerrogativa que só pode ser dada a Deus. Não é? Mas aí está, que agora esta força quereria dirigir os homens para adorar a imagem da besta, segundo Apocalipse capítulo 13. E diz ainda algo mais que está aí. Nós gostaríamos de ler, continuar a ler. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, e os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a testa. Marca, muitas pessoas pensam que isso vai ser uma coisa escrita assim. Deus não está preocupado com tinta na testa de ninguém, nem tatuagem, não é? Deus está preocupado com a nossa decisão, com a nossa lealdade para Ele ou não. É isso que é o problema de Deus. Por isso, quando a Bíblia, na literatura apocalíptica, fala de testa, está falando de decisão.
Decisão que nós temos em relação ao Deus Criador do universo. E a mão representa passar de decisão para a ação. Não é? Por isso, esta marca, este selo será colocado, se mexerá com a nossa inteligência e com as nossas atividades. É isso que o Apocalipse quer dizer quando ele fala sobre a marca na testa e nas mãos. E a marca diz lá, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Muito bem, este texto aí se refere, meus prezados, que um dia os elementos básicos da vida humana, da preservação da vida, serão manipulados por este poder, de tal maneira que a liberdade desaparecerá. Ou você se submete, ou você não tem os elementos básicos para a sobrevivência. Vai haver um tempo de crise, de perseguição. É o que a Bíblia diz. Alguns não gostam de pensar desta maneira, mas a palavra de Deus não falha, não é? E ela nos adverte, e ela nos orienta. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Eu não vou falar sobre isso. Vocês já ouviram isso na conferência passada, não é? Este número identifica um poder religioso, um poder eclesiástico que atua na face da terra. E ele faz o trabalho, naturalmente, como está mencionado nas profecias. Mais uma vez, o livro de Deus nos esclarece. Não sabeis, isso diz Paulo agora, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo você vai ser um servo, não é? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Paulo diz isso. Se nós somos leais a Deus, nos tornamos servos de Deus. Agora havia um sinal no Antigo Testamento, era a circuncisão. Era um sinal no corpo do indivíduo, um sinal físico. E Paulo diz que este sinal é do Velho Testamento. Ele desapareceu quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele deixou de existir. Porque Jesus estabeleceu uma nação espiritual. Então mudou uma coisa. E Paulo diz, a circuncisão não tem mais valor. Caiu isto daí. Esse não é mais o selo de Deus. Não é o selo da identificação do povo de Deus, absolutamente. Qual é o selo então, nós perguntaríamos? Qual é o selo que Deus tem para o novo concerto? Então está aí, em Isaías nos fala, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. É um selo espiritual. Não é tinta na testa de ninguém. E nem é nenhum corte em nenhum membro de pessoas, nada disso. Agora, no novo concerto, ou no Novo Testamento, depois que Jesus veio, o selo é uma atitude espiritual no coração. Quando a lei de Deus, mediante a presença do seu Espírito, está dentro do nosso próprio coração. Não precisa ninguém vir dizer para o índio, lá no Rio Araguaia, quando ele rouba uma coisa que está errada. O Espírito fala, esta é a nova dispensação. Quando a pessoa erra, há uma voz que lhe fala, e lá no coração, Deus escreveu a lei. Este é o novo sinal, um sinal de lealdade para o nosso Deus, não é? O selo que a Bíblia nos fala é muito interessante, e eu queria passar rapidamente. Todo documento oficial, ele é autenticado por um selo, um carimbo, não é? E é assim que se nós recebemos uma carta lá de Brasília, do governo federal, ele virá com um carimbo, uma marca, não é isso? E lá naquela marca há algumas características, e nós gostaríamos de ver, porque o selo é importante, porque é o selo que autentica se nós somos de Deus ou somos da besta. Notem, em Reis, há um rei Acabe que ele autenticava os seus editos. A Bíblia nos fala com o seu sinete. O que era sinete? Quando o indivíduo escrevia uma carta, ele naturalmente autenticava com o seu sinete. Depois nós temos ainda mais uma parte mencionando no livro de Esther, quando Assuero autenticava também as suas cartas, os seus editos, através deste sinete, não é? Ele colocava uma cera e ele apertava o selo e ali estava. No livro de Esther nós temos várias ocasiões quando isto acontece. A palavra de Deus nos diz que o selo de Deus tem características. Olhei, eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e tendo na fronte escrito o nome do Pai. O nome de Deus é importante.
O nome de Deus é importante, meus prezados. E a Bíblia diz que os 144 mil homens santos e mulheres que viverão com Cristo, eles teriam escrito na fronte o selo de Deus. Aí está um selo. Presidente, primeiramente apresenta o nome do indivíduo, a função do indivíduo e o território onde ele domina, não é? Então aí nós temos mais uma ilustração disso. George Washington, e nós vemos que ele é o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, não é? Apenas para ilustrar. Elizabeth II, que é a rainha dos Reinos Unidos, ou Inglaterra e territórios britânicos. Agora vamos ao que acontece com o selo de Deus. Jeová é o Deus, aí está o seu nome, portanto, Criador é a sua função, e nós encontramos que Ele é o Senhor dos céus e da terra, o território do seu domínio. A Bíblia é clara nisso. Onde nós encontramos este selo? Não é? Onde vamos encontrar este selo? As conclusões que nós temos é que este selo deve estar encontrado na lei de Deus, e mais ainda nos diz que o selo leva o nome e ele revela a função do indivíduo e o território onde ele domina. Meus amigos, Deus deu uma lei a Moisés no Sinai, e ele deu 10 mandamentos nesta lei. Destes 10 mandamentos, 5 deles contêm o nome de Deus, mas apenas um diz que Deus é o Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que nele existe. Este mandamento é o selo. E a lealdade a este mandamento significa que o indivíduo tem o selo de Deus no seu coração, porque Isaías diz que seria escrito pelo seu espírito, não é? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, é o nome, o Senhor teu Deus, o nome está aí. Porque em 6 dias fez o Senhor, Criador, é sua função. Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Note, aí está então o território onde ele domina. Ele descansou no 7º dia, abençoou o sábado e o santificou. Quando nós, meus prezados, observamos o sábado, nós estamos, na realidade, tendo o selo de Deus no nosso coração. Também lhes dei os meus sábados, diz Ezequiel, para servirem de sinal, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifico. O sábado, notem, hoje nós temos gente que observa o sábado e outros que observam o domingo, não é? São 2 sinais diferentes, um de um poder, um da besta que subiu do mar, depois passou para a besta que subiu da terra e depois passou para toda a cristandade. E o outro, meus prezados, é o selo de Deus, para que nós nos lembremos que Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Pelo próprio ato de mudar o sábado para o domingo, isso diz a Igreja Católica, que foi aceito pelos protestantes, que por isso contradizem a si mesmos, guardando o domingo estritamente, mas, diz eles, dizem aí os católicos, eles não guardam, violam os outros feriados estabelecidos pela própria igreja. Então a igreja diz que o domingo é o sinal de lealdade a ela. Este poder eclesiástico afirma que isto é, quando nós guardamos um dia que não é o dia que Deus deu, nós estamos sendo leais a eles que fizeram este dia, não é? Isto é da doutrina da Igreja Católica Romana. Meus prezados, o Criador do Universo, o nosso Criador, Ele deixou um dia, Ele deixou o 4º mandamento, que é o selo que Ele deseja colocar na nossa vida como selo de nossa lealdade a Ele. Agora surgiu um poder falso, em nome de Deus, mudou os tempos e a lei, criou um outro selo, e hoje há muita gente que está sendo leal a este poder, que não é o poder de Deus, o Criador do Universo. Agora vem o assunto de decisão. Meus prezados, e eu creio que este estudo das profecias do Apocalipse, na realidade nos adverte sobre um pequenino detalhe: a quem nós prestaremos nossa lealdade incondicional. O salmista diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Dentro do meu coração está a tua lei. Nós estamos observando poderes temporais, nós estamos olhando para homens ou olhando para Deus, para o Cristo que morreu na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida e hoje por nós, e hoje Ele pede a nossa lealdade. Uma senhora, há tempo eu visitei um país da África,
E lá me contaram uma história muito simples. Uma senhora cristã, ela foi picada por um mosquito chamado tsetse, e que comunica uma enfermidade chamada enfermidade do sono. A pessoa começa a ter febres altas, mas era uma cristã. Então, ela tinha febres tão altas que ela perdia a consciência, ela entrava num estado de coma, depois ela voltava, e quando ela voltava, a preocupação desta mulher, a primeira pergunta que ela fazia é o seguinte: por acaso, quando eu estive assim fora do meu juízo, eu neguei ao meu Jesus Cristo? Preocupação daquela cristã era esta: quando eu estive fora do meu juízo, me digam, eu neguei a Jesus em palavras? Então as pessoas falavam: não, você não negou. E outra vez vinha a febre e ela outra vez perdia a sua consciência. E quando ela voltava outra vez, primeira pergunta: por acaso, quando eu estive assim fora, eu neguei a Jesus Cristo? Assim são os cristãos. Lealdade a Cristo é algo muito importante para nós, porque Ele foi leal. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para não nos deixar ser levados pelo mal deste mundo. Sem dúvida nenhuma, em breve nós teremos que enfrentar o confronto. A quem seremos leais? A Deus ou a poderes temporais? Não importa qual o nome que estes poderes tenham. Meus prezados, que Deus nos ajude a sermos leais àquele que foi leal por nós, que deixou os céus e veio a esta terra, morreu para nos salvar. E nenhum poder temporal de criação humana. Nós devemos ser leais ao nosso Pai Celestial. Que Deus nos abençoe, possamos buscar esta lealdade, até que um dia, juntos possamos estar com Cristo na pátria celestial. Somos-te gratos pela advertência da Tua palavra, pelo convite que recebemos do nosso Salvador. Pedimos-te, Pai, que nos abençoes, a fim de que em nossa vida possamos tomar uma decisão certa e aceitarmos o selo de Deus em nossa vida, o selo da lealdade, e que possamos, Senhor, um dia juntos estarmos na pátria dos redimidos para todo sempre. Nós te rogamos estas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que o Senhor lhe abençoe e guarde, que o Senhor esteja com você, que Ele seja